Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? É claro que você já sabe, já conhece, sou eu mesmo, pastor Enes Pereira, pastor e professor de teologia. Gente, nós vamos aí fazer a apresentação da nossa aula de hoje, Daniel e Apocalipse. Quero convidar o querido aluno para a gente poder orar a Deus, agradecer a mais um mês, né? Estamos na primeira aula desse mês, hoje é dia 1/4, né? Do 2025. Então, estamos aí nessa primeira aula do mês. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença, pedimos que o Senhor venha tocar o coração desse aluno, a mente, o entendimento, em todo momento que ele for acessar essa aula, que ele possa ter acesso no teu reino através da tua palavra, através do ensinamento da tua palavra, através daquilo que temos aprendido do Senhor nesse estudo de Daniel e Apocalipse, que a mente, o entendimento dele venha se expandir diante do Senhor. Tira todo cansaço, toda fadiga, em nome de Jesus, que ele esteja concentrado para aprender de ti, para aprender do teu reino, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, queridos alunos. Então vamos lá, né? Vou abrir aqui o nosso PowerPoint, né? A nossa apresentação, melhor dizendo. E hoje nós vamos dar sequência aí no nosso estudo. Vamos dar sequência, Daniel e Apocalipse. Daniel e Apocalipse. E hoje nós vamos entrar na nova etapa, né? Então, o aluno já sabe, do saber do aluno, que nós já fizemos aí Daniel, capítulo de número 1, até o capítulo de número 6. Daniel 1 ao 6. Nós já estudamos o livro de Daniel do capítulo 1 ao capítulo 6. Hoje a gente entra no capítulo 7. E anteriormente nós encerramos a imagem da estátua do sonho de Nabucodonosor. Agora a gente entra mais acerca das visões proféticas de Daniel. Então o aluno deve estudar. É isso aí, querido aluno. O aluno deve estudar o livro de Daniel, do capítulo 7 ao capítulo 12. O aluno deve estudar, tá certo? Então, é onde nós chamamos aqui de a parte mais profética. A parte mais profética. Vamos saber o que que é isso. A palavra diz aqui, olha, nós vamos para a parte mais profética aqui. A parte mais profética. A partir de agora, falaremos sobre a segunda parte do livro de Daniel, que se concentra nas visões, né? Então, essa parte, ela se concentra mais nas visões, que é o que nós vamos ver aqui. Daniel, capítulo de... O aluno ele deve ter aí a sua Bíblia Sagrada, tá bom? Ou assim, que nem a minha Bíblia é eletrônica, ou você deve ter uma Bíblia de papel aí para você folhear a Bíblia. Há quem goste de estudar com a Bíblia para folhear ela, tá bom? Então você pode abrir a sua Bíblia aí comigo e deve abrir, ou ela é eletrônica, é, ou a Bíblia de papel mesmo. Então vamos lá, Daniel. Onde é que está Daniel aqui? Daniel, capítulo de número 7. Lembra que nós fizemos Daniel do 1 ao 6? Falamos da visão da estátua do Nabucodonosor. Agora estamos falando de Daniel, capítulo 7 e versículo 3. Daniel 7 e versos 3. Lembrando ao aluno que é novo com a gente, o capítulo, o número do capítulo é sempre o número grande. Sempre o número grande a gente chama por capítulo. Então, 7 é o grande e 3 é o pequeno. E 4 animais grandes, diferente um dos outros, subiram do mar. 4 animais grandes, diferente um do outro, subiram do mar. O que isso significa? Bora trabalhar aí o contexto histórico e trabalhar agora a partir dos animais, a partir das visões que ele está tendo agora, que nós chamamos de parte mais profética. Lembra que a primeira parte nós falamos que ela é profética e futurística. Agora vamos falar da parte mais profética. Então, os animais simbólico. Daniel 7 e 8. Os animais desta visão possuem o mesmo significado exposto pela estátua vista no sonho de Nabucodonosor. Então é isso aí que nós vamos discorrer agora. Daniel, capítulo de número 7. O aluno deve pegar aí a sua Bíblia Sagrada e vamos lá, Daniel 7, ainda, né? Estamos no Daniel 7, 3. Nós vamos para o Daniel 7 e versos de número 8. Olha o que está escrito. Estando eu a considerar
os chifres, eis que entre eles subiram chifres pequenos, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesses chifres havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Então veja bem, como sem a ajuda da teologia e sem, né, uma lente como essa que eu uso aqui, sem uma lente teológica, como entender isso? Como entender essa leitura, né? O aluno vai lá, pega, abre aqui e faz essa leitura, estando eu e considerando os chifres. Que chifre é esse? Eis que entre eles subiu outro chifre. E que é isso? Um chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Poxa, o que significa? E eis que nesse chifre havia olhos, como que de homens, e também havia uma boca que falava grandes coisas. Então, nós vamos aprender isso, vamos amadurecendo isso nessa parte do estudo, como interpretar isso daqui. Vamos lá. Olha só, os animais simbólicos do 7 e 8 que acabamos de ler, vai falar o quê? O primeiro animal, o leão, é equivalente à cabeça da estátua, ou seja, a Babilônia. Vamos ver isso aí, queridos alunos. Daniel 7 e versos 4 agora. Nós lemos o 3, nós lemos o 3, o 8, e agora nós vamos ler o 7 e 4. Daniel 7, versos 4, vai dizer o quê? O primeiro era como leão e tinha asas como águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então veja bem, é o mesmo significado, só que agora em uma visão dada a Daniel. Antes foi dada a visão ao Nabucodonosor. Daniel interpreta essa visão, mas agora a visão é dada a Daniel e ele enxerga desta maneira. Agora, o mesmo significado se aplica do leão com asas. É o cabeça de ouro, ou seja, o reinado de Nabucodonosor. Então, o que que acontece? O reinado de Nabucodonosor, ele foi um reinado de ouro, um reinado forte, que é um símbolo do leão, de fortaleza, de realeza. Foi um reinado que não tinha outro comparado na época. Agora veja bem o que diz a palavra. O primeiro, ou seja, a cabeça de ouro, relacionada com o leão com asas, é quem? O primeiro era como leão e tinha asas como águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas e foi levado da terra e posto em pé como um homem. E lhe foi dado um coração de homem. Então, esse reinado de Nabucodonosor, ele foi arrancado, ele foi tirado. É claro que pós cumprimento da profecia de Daniel, pós o cumprimento, que durou mais ou menos o reinado cabeça de ouro, representado pelo leão com asas, durou aproximadamente 70 anos. Então, o leão é o mesmo que a cabeça de ouro, só que na primeira parte do sonho era uma estátua. Agora aparece o leão com asas. Então o leão ele fala da força, como eu falei, da realeza, né? É, da coragem. Qual a diferença de um leão e um leopardo? Um leopardo, por exemplo, se você encontrar um leopardo lá na África e você estiver com um rifle e você dá um tiro, o leopardo foge, ele corre, ele foge. O leão não. O leão, se você encontrar um leão no habitat natural dele e você estiver com rifle, você vai matar o leão, mas ele vai morrer de cima de você, porque ele não foge. Ele vai te atacar, ele vai vir para cima, como nos filmes e documentários que a gente vê. Ele morre em cima da pessoa, mas ele não foge. Então, esse era o reinado do Nabucodonosor, um reinado forte, um reinado que se levanta rápido, porque a asa fala também de rapidez, fala de tempo rápido, né? De velocidade. A asa fala de velocidade. Tá certo, gente? Então, o leão com asa, ele é um símbolo do reinado do Nabucodonosor. Então, bora lá. Qual que é o outro significado que nós temos? Nós temos o significado do urso, né? O segundo animal, o urso, Daniel 7:5, corresponde ao peito e braços de prata, isso é, o Império Persa. Então, nós já falamos lá do Império Persa, falamos da parte
que o urso ele representa a parte do peito e dos braços de prata, que era o Império Persa. Nós já falamos sobre isso, vamos ver isso na Bíblia Sagrada, né? Vamos para a Bíblia. Daniel 7, versos de número 5. Nós lemos o 3, o 4, vamos ler o 5. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual levantou, e de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes. Ele foi dito, levanta, ele foi dito assim, levanta-te e devora muita carne. Então, o urso, ele simbolizava o reinado dos persas, dos medos e persas. O reinado dos persas simbolizava o urso, que vai assumir, é um reino inferior, né, porque a prata, como nós falamos na primeira aula, ela é inferior ao ouro. Então, os reinados eles vão perdendo a sua qualidade, eles vão perdendo a sua força. Então, Nabucodonosor era o top, era o cabeça de ouro. Mas o próximo reinado que veio sobre ele e o derrubou foi o reinado persa. O derrubou. Quando ele o derruba, embora sendo inferior, ele vai dominar por mais um período de tempo, até chegarmos no próximo animal da visão. Então, como diz aqui, que o urso foi dado a ele, né? Foi dado a ele. Continuei olhando, e aqui o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas e nos seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muitas carnes. Então, é um reino sanguinário, um reinado sanguinário, um reinado que tinha a força do urso. O urso fala de uma luta contra a carne. Então, o urso, a sua forma de ataque é abraçar as pessoas, né? Abraçar o seu adversário ou o outro. Então, ele abraça o animal, ele mata no seu abraço. Se ele se depara com o homem, ele abraça o ser humano, ele mata dessa maneira. Então, o urso fala da carne ou da carnalidade no reino espiritual. Nesse período, era o período do Império Persa, governando de uma forma eh, sobrenatural, porque o Eterno Deus permitiu também. Um outro detalhe, quando o Império Persa ele vai assumir, vai tomar o reinado do cabeça de ouro, que era Nabucodonosor, o que estava acontecendo? Os persas estavam do lado de fora, já havia feito um cerco na Babilônia. E eles esperavam o momento certo para atacar a Babilônia. Então o urso estava ali preparado e esperava o momento certo para atacar a Babilônia. Mas eles não tinham o que que eles não tinham? Eles não tinham como entrar na Babilônia. Que a Babilônia, ela era a sétima maravilha do mundo. Era uma cidade fortificada, toda murada. A Bíblia diz que o rio passava dentro da Babilônia. Há uns salmos que diz que, à margens do rio da Babilônia, eles cantavam louvores, eles pediam que cantassem louvores ao Senhor. E o povo de Deus não queria cantar, porque estava escravo em terra estranha. Para você entender o contexto, aonde é que o cabeça de ouro perde o governo? Por que que ele perde o governo e quando ele perde o governo? Porque quem é que entregou o povo de Deus para ser escravo na Babilônia e exaltou Nabucodonosor? O eterno Deus. Daniel vai falar isso. Vai falar, ó Deus, vai falar, ó rei, o cabeça de ouro é o Senhor. Deus te exaltou sobre todos os homens, Daniel vai falar sobre isso. Aí Daniel vai falar, quem o Senhor quer matar, o Senhor mata, quem o Senhor quer fazer viver, o Senhor faz. O Senhor era como Deus na terra, mas exaltou o coração dele, exaltou a mente dele, o entendimento do rei foi exaltado. E aí o que que acontece? Aí entra, para a entrada desse império persa, para a entrada desse império persa, o que que acontece? Eles fazem o cerco ali na Babilônia. E nesse cerco, eles vão observando como que o inimigo atua, como que acontecem as coisas ali, eles vão observando lá de fora. Era uma tática de guerra. Qual era a tática de guerra? O inimigo veio às portas, fecha-se todos os portões, fecha-se todos os portões, para o inimigo não entrar. Só que a tática de guerra do inimigo que está vindo para conquistar aquele lugar, qual é a tática de guerra? É vencer
é vencer através do cansaço. Então ali já fazia um ano que a Babilônia, com Nabucodonosor e os escravos do povo de Deus estavam lá dentro, trancados, fechados lá dentro, há um ano. Mas eles eram autossustentáveis. O rio da Babilônia passava por dentro, regava as suas terras. Dentro da cidade eles tinham o seu cultivo, eles eram autossustentáveis. Ou seja, essa tática de guerra não funcionava com eles. Eles já estavam preparados. Por quê? Porque o rio passava dentro da Babilônia, mas tinha os portões que eles fechavam as comportas do rio. E quando o tempo abria as comportas do rio, para aquela água fluir, então eles ficam observando. E eles observaram o quê? Que uma vez por ano, tinha uma grande festa na Babilônia. E o rei dá uma grande festa, ele dá uma grande festa. É a festa que nós vamos ver quando o rei Belsazar, ele manda trazer os utensílios sagrados da casa de Deus para beber ele e os seus grandes beber nos utensílios sagrados da casa de Deus. É quando aparece uma mão na parede escrevendo Mene, Mene, Tekel, Persim. Pesado foste na balança e achado em falta. Então, nesse dia da festa, os persas descem pelo rio e vão verificar as entradas pelo rio. Eles têm esse feeling, essa ideia, e eles descem pelo rio. Quando eles chegam na comporta que era para estar fechada, ela estava aberta. Por quê? Porque a cidade estava em festa, os guardas ficaram bêbados e eles deixaram as comportas abertas. Então foi aí que entra o exército persa, ele entra por essas comportas agora, e ele vai subindo as escadarias, e ele vai chegar agora na mesa do rei, quando o rei vai prostituir os vasos da casa de Deus, que ele manda, já embriagado, ele manda buscar os vasos lá no seu tesouro, trazer, colocar na mesa, e quando ele vai usar os vasos, vai beber, colocar vinho nesses vasos, vai prostituir os vasos de Deus, porque já estava embriagado, a mão aparece na parede escrito, Mene, Mene, Tekel, Pessim. Ele chama Daniel para interpretar. Daniel interpreta de que maneira? Dizendo: Olha, rei, a escrita está assim: pesado foste na balança e achado em falta. O seu reino será destruído e entregue aos seus inimigos. Na hora que ele termina de traduzir essa escrita, os soldados persas entram, mata o rei, mata todo mundo e toma posse da Babilônia. Toma posse da Babilônia. Esse é o urso que veio para. Foi-lhe dado o poder para devorar a carne dos homens. Eles assumem o reinado do cabeça de ouro, essa transição é feita. Eles tomam a Babilônia com uma carneficina, com muito cadáver, com muita gente morrendo, porque eles entram e destroem por completo a Babilônia. Aí eles vão começar a governar sobre a Babilônia, vai governar por um tempo e vai vir um outro reino ainda inferior, menor do que esse, que é o nosso próximo passo. Então, isso que eu falei para os alunos, parte está no livro de Daniel, que vocês vão descobrir lendo do 7 ao 12, vocês vão descobrir essa passagem bíblica lá, parte está lá, beleza, gente? Agora, e essa parte aí, o professor, essa parte onde fala desse... dessa invasão, desse cerco, aí já é um contexto histórico, né? É um livro que fala sobre as profecias de Daniel e que tem partes dos historiadores da época. Então, a gente tem esse recurso para a gente falar sobre ele, tá certo? Mas vamos lá, então. Qual é o próximo animal? O próximo animal vai falar de um próximo reino, é óbvio. O próximo animal ele vai falar de um próximo reino. Vamos lá. Os animais, Daniel 7 e 8, nós já vimos. O terceiro animal, falamos do segundo. O terceiro animal, o leopardo. É equivalente o ventre e coxas. O ventre e coxas de bronze. Isto é, o Império Grego. Aí entra o Império Grego. O Império Grego com Alexandre o Grande. Bora lá. O Império Grego vai reinar aqui agora, né? Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 6. Nós estamos fazendo aqui né,
lendo o texto de Daniel, capítulo 7, o verso 6 agora, que diz assim: depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Ele tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Disse depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Semelhante a um leopardo. Ele tinha 4 asas de aves nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças. Ele foi dado o domínio. Gente, isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico quando a gente vai estudar. Olha só. Esse império é o Império Grego. O Império Grego de Alexandre o Grande. De Alexandre o Grande, que domina o mundo antigo. O leopardo com asas fala de velocidade. Então, um reino que ele veio com muita velocidade. Com muita velocidade. Alexandre o Grande ele conquista o mundo antigo muito rápido. Acho que com 30 anos ele já tinha conquistado todo o mundo antigo. Com 33 anos ele vai morrer, aproximadamente a idade de Cristo. Ele vai morrer e ele vai se autodestruir. Ninguém vai vencer ele. Ele próprio vai se autodestruir. E as 4 cabeças que tinha o leopardo? Nessa ilustração nós temos o leopardo de 4 cabeças. Na próxima nós teremos aqui, olha. Esse é o de 10 chifres, tá? O de 4 cabeças. As 4 cabeças fala de 4 governos, de quatro cabeças caminhava junto com Alexandre o Grande, junto com o governo dele, que fala dos generais dele, dos generais de Alexandre o Grande, fala dos generais do Alexandre o Grande, que na história nós vamos encontrar isso. Mas Daniel já profetiza anteriormente acerca desse reinado. Então, lembrando que a estátua é equivalente, né? O terceiro animal é o leopardo, é equivalente o ventre e coxas de bronze. É o Império Grego. Então, lá no sonho de Nabucodonosor, o Império Grego é as coxas, é o ventre e coxas de bronze. Aqui, o leopardo, no sonho de Daniel, ele é o mesmo império, o Império Grego. São os gregos que vão chegar agora, e os gregos vão dominar até a chegada ali dos romanos, até Roma assumir, os gregos vão estar dominando. Alexandre o Grande ele vai morrer, ele vai se autodestruir. Há, há relatos de que ele possa ter morrido de tanto beber, porque há relatos na história que para cada ano de vida dele, que ele estava comemorando 33 anos, ele tomou uma taça de vinho para cada ano, então seria 33 taças de vinho, e ele morreu assim. Outros dizem que ele contraiu uma doença, uma peste, e morreu por causa disso, mas ele não foi morto. Ele não foi morto, isso está nas profecias também. Então o reino seria arrancado dele, mas ele não seria morto, ele se autodestruiria. Essa é a melhor colocação. Então, o leopardo é o ventre e coxas de bronze. Os animais simbólicos e tal, o último animal, então, representa o Império Romano e a sua última forma com o anticristo e os seus 10 chifres. Daniel 7 e o verso 7. Daniel 7,7 vai dizer: depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis que 4 animal terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que antecederam antes dele, que vieram antes dele, e tinha 10 chifres. Então veja bem, esse animal aqui, olha, que nós temos, é o último império, o Império Romano. É a última forma com o anticristo e seus 10 chifres. Então aqui nós já estamos falando do último tempo. Na estátua é a parte dos pés. Na estátua é a parte dos pés. É a parte dos pés, o governo de Roma. É o barro misturado com ferro. Na visão de Nabucodonosor. Na visão de Daniel,
é essa besta de 10 chifres. Depois disso, continuei olhando nas visões da noite, e eis que 4 animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e jazia, e fazia em pedaço, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais, ou seja, esse reino era um reino diferente de todos os outros reinos anteriores. Reinos representados pela cabeça e reinos representados pelos animais que nós acabamos de observar. Então, nós vamos agora mudar de livro, nós vamos para o Apocalipse, que já estamos caminhando para a conclusão desse capítulo. Apocalipse, capítulo de número 17 e versículo de número 12. Vai dizer o que aqui? Olha, e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Aqui já entra que a partir de agora a gente já começa a entrar para Apocalipse, trabalhamos bastante Daniel, estamos entrando agora, né, para Apocalipse. São reinos, aqui já diz bem, né? Já está claro aqui no Apocalipse, olha. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora. Então veja bem, isso é para o nosso tempo agora, isso é para o tempo do fim. Esse é os pés da estátua, misturando o barro com o ferro, os 10 dedos dos pés, lembra dos 10 dedos dos pés da estátua? Era uma estátua, lá embaixo tem os pés dela, o barro misturado com ferro, e que tinha 10 dedos dos pés. Os 10 dedos é o mesmo que os animais com os 10 chifres. Com os 10 chifres. Os 10 chifres aqui é traduzido como 10 reis. 10 governos, 10 governantes que irão ajudar o anticristo a governar a terra, dentro do governo de Roma. Então, nós vamos trabalhar isso melhor né, nos nossos próximos capítulos, aí nós vamos trabalhar isso aqui melhor com vocês, tá certo? Então, tá, gente, aqui a gente fecha eh, a ilustração que está representando a cabeça de ouro com os animais. Nós fechamos aqui. Vamos ver o que temos no nosso próximo. No capítulo 8, então, capítulo 8 nós vamos deixar para a próxima, para a nossa próxima aula. Então, a gente encerra aqui e nós vamos fazer aqui uma breve recapitulação com o aluno. Vamos fazer uma breve recapitulação com o aluno aqui, olha. Então, bora lá, queridos alunos. Cabeça de ouro, a estátua toda, até chegar aos pés, nós falamos cada significado, os 10 dedos, falando o significado. Encerramos aqui com esse animal diferenciado, que é a besta, chamada grande besta. Ela tem os seus governos. Chifre fala de governo. Então, os 10 chifres são 10 governos, 10 reis, nós acabamos de ler, que vão governar nos últimos tempos. Agora nós já entramos na régua da humanidade nos últimos dias, que são os dias que vivemos hoje. Então, na nossa próxima aula, nós iremos falar dos governos que estão sobre a terra. E governos que ainda se levantarão para cumprir toda a profecia de Daniel, que ela é profética e futurista. Tá certo, querido aluno? Olha, eu quero já agradecer aos alunos, né, pela sua fidelidade aí no curso, você que está permanecendo, você que está estudando, você que ainda não está estudando com afinco, com zelo, fica o meu incentivo, mergulha nos estudos, os e-books estão aí disponíveis para vocês, as aulas gravadas estão disponíveis, tá certo, gente? Então, é só você estudar, tá bom? Então tá, até a nossa próxima aula, tá certo?